Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, trazendo aqui a continuidade do nosso estudo, hoje de forma gravada, aqui da obra Memórias de um Suicida. Estamos no capítulo que trata da parte Jerônimo de Araújo Silveira e família. Vimos na semana passada que ele havia adentrado em seu lar terreno junto com a espiritualidade, protegido, embora avisado que as consequências de todos os atos recairiam somente sobre ele, porque ele estava tendo o livre-arbítrio respeitado, não era o momento de retornar ao lar terreno, em decorrência ainda da gravidade dos ferimentos espirituais do ato praticado do suicídio. E ele, endurecido, firme nessa decisão de retornar ao lar, não ouviu em nenhum momento a espiritualidade. Então, junto com alguns amigos espirituais protegidos, ele retornou ao lar. Chegando lá, não encontrou como estava. Outra família já morava ali, estava tudo diferente no lar, no antigo lar terreno, e não encontrou seus entes queridos. Então, confrontado por todos aqueles espíritos que ali se encontravam, ele saiu desesperado em busca de notícias dos filhos e da mulher que havia deixado no seu antigo lar. Vamos agora então à nossa prece de abertura do nosso estudo e vamos dar sequência na parte de hoje. Querida Maria de Nazaré, é com muito amor e muito carinho que pedimos a paz, a luz e a proteção, também a tua equipe espiritual dos servos de Maria, para que juntos possamos buscar com amor e com paz tocar a todos aqueles irmãos e irmãs que estejam sofrendo em decorrência de uma depressão, desejando o suicídio, de forma consciente ou inconsciente. Que teu amor e teu carinho possam nos abraçar, nos fortalecer e nos enriquecer pela luz, pela paz e pelo Evangelho. Que assim seja. Vamos lá então, estudo linha a linha, passo a passo. Vamos juntos agora. Apesar da diferença, nos diz a espiritualidade, marcante de 13 anos de ausência, Jerônimo, reconheceu o filho, esquálido, pálido, maltratado pelos rigores do cativeiro, embrutecido pelos sofrimentos e pela miséria, atestado patético do homem desvirtuado pelos vícios. O antigo negociante contemplou o mísero vulto sentado sobre um banco de pedra na semi-obscuridade da cela, o rosto entre as mãos, dos olhos amortecidos, fitos nas lajes do chão, rolavam lágrimas de desespero, compreendendo o suicida que o jovem sofria profundamente. Extenso desfilar de pensamentos caliginosos corria pela mente do cativo e, dada a circunstância da atração magnética existente entre ambos, pôde o hóspede do Hospital Maria de Nazaré inteirar-se das comovedoras peripécias que o desventurado moço haviam arrastado a tão deplorável ocaso da vida social, apenas saíra da infância. Então, através dessa atração existente entre pai e filho, Jerônimo então conseguia compreender e entender tudo o que estava se passando com o filho. O filho estava preso e dentro daquela cela sofria e repensava, através da sua consciência, as dores e tudo o que havia o levado até lá. Continuemos. Como se a presença da atribulada alma de Jerônimo impregnasse de advertências telepáticas seus dons sensíveis, Albino entrou a recordar. Albino, filho de Jerônimo. Satisfazendo, sem o saber, os desejos do pai, que o almejava inteirar-se dos acontecimentos e, como envergonhado das más ações cometidas, recordava o genitor morto havia 13 anos e ia dizendo ao próprio pensamento, enquanto as lágrimas lhes escaldavam as faces e Jerônimo ouvia-o como se falasse em alta voz. Perdoai-me, Senhor, meu bom Deus, e vinde com a vossa misericórdia socorrer-me nesta emergência penosa de minha vida. Não foi exatamente
desejo meu o precipitar-me neste báratro insolúvel, que me ferreteou para sempre. Eu quisera ser bom, meu Deus, mas faltaram amigos generosos que me estendessem mãos salvadoras, ocasiões favoráveis que me dilatassem perspectivas honestas. Vi-me lançado ao abandono depois da morte de meu pai, criança indefesa e inexperiente. Não tive recursos para instruir-me, habilitando-me em alguma coisa séria e digna. Sofri fome, e a fome maltrata o corpo, enquanto envenena o coração com as ansiedades da revolta. Tiritei de frio em mansardas inóspitas, e o frio, que enrigela o corpo, também enrigela o coração. Sofri a angústia negra da miséria, sem esperança e sem tréguas. A solidão do órfão corroído de saudades do passado, envelhecido em pleno alvorocer da vida, graças às desilusões de múltiplos dissabores. Não me pude achegar aos bons, aos honestos e respeitáveis, para que me compreendessem e ajudassem na conquista laboriosa de um futuro digno, porque aqueles de nossos tempos antigos, amigos a quem procurei, confiei, me repeliram com desconfiança, entendendo que eu pertencia a uma descendência marcada pela desonra, pois, além do mais, minha mãe desvirtuou-se tão logo se reconheceu desamparada e só. Tornei-me homem depois de me entrechocar com os piores aspectos e elementos da sociedade. Precisei viver. Acicatava-me o orgulho ferido, a indomável ambição de libertar-me da miséria abominável que me acossava sem tréguas desde o suicídio de meu pobre pai. Vi-me arrastado a tentações perversas, mas que a minha ignorância e a minha fraqueza se afiguravam soluções salvadoras, e cedi às suas seduções, porque não tive o amparo orientador de um verdadeiro amigo a indicar o carreiro certo a proferir. Ó meu Deus, que triste é ver-se a criatura órfã e abandonada, ainda na infância, neste mundo repleto de torpezas. Meu pobre e querido pai, por que te mataste? Por quê? Não amavas então a teus filhos, que se desgraçaram com tua morte? Por que te mataste, meu pai? Oh, não tiveste sequer compaixão de nós? Lembro-me de ti, eu te amava, eu amo. Muitas vezes, naqueles primeiros momentos, chorei inconsolável, com saudades tuas. Tão bondoso eras para com teus filhos. Se nos amavas, por que te mataste? Por quê? Por que preferiste morrer, lançar-nos à miséria e ao abandono, a lutar por amor de nós? Por que não resististe aos dissabores, prevendo que tua falta desgraçaria teus pobres filhos, que só contigo contavam neste mundo? Se viveras e nos houveras terminado a criação, eu seria hoje, certamente, um homem útil, respeitado e honesto, enquanto que, na verdade, não passo de um precipito maculado pela desonra irreparável. Nós percebemos aqui, então, que Albino chora as suas dores, reflete suas atitudes, reflete também sobre as atitudes do pai, que, de forma indireta, o lançaram àquele precipício da cela da prisão. Mas nós sabemos que todos nós temos o livre-arbítrio, e as ações de Jerônimo não podem ser diretamente as responsáveis pelo que aconteceu com Albino. Que Albino, apesar de toda a dor, de toda a tristeza, de tudo que ocorrera e de todo o sentimento de abandono que ele havia sentido por causa das atitudes do pai que havia se suicidado, não tinha, com isto, a permissão para agir da forma como agiu, a ter todos os tropeços que teve, mas sim sentindo-se em abandono, sentindo-se jogado aos cantos, visto de cara com a miséria, com as dificuldades da vida. Ele buscou o que conseguiu. Foi, então, abandonado por aqueles que ele considerava amigo,
mas que na verdade não eram amigos seus, eram apenas companheiros de jornada. E ainda com esta atitude deles, mais uma vez ele se viu sentindo-se assim indignado e abandonado. E tudo isto foi como um empurrão final às suas más inclinações que ele tinha guardado e que acabaram eclodindo neste momento, mostrando que ele não havia vencido essas más inclinações. E nós podemos perceber que elas vieram com tudo. Então, Jerônimo, indiretamente, torna-se responsável, mas o responsável direto por estar naquela cela é o próprio Albino. Continuemos. Eram vibrações sombrias e causticantes, que repercutiam na consciência do pai suicida, como estiletes a lhe rasgarem o coração. Confessava-se culpado único dos desastres insolúveis do filho, e semelhante convicção se dilatava de intensidade e diástoles torturantes, à proporção que as recordações emergindo das fráguas mentais de Albino desfilavam quais retalhos de episódios dolorosos, aos seus olhos aterrados de trânsfuga do dever. Jamais um homem na terra receberia tão significativo libelo acusatório presente ao tribunal da lei, como esse que o desventurado suicida a si mesmo lançava, validando a narração dos infortúnios descritos através das reminiscências do filho, e que as sombras do presídio circundavam dos lúgubres atavios dos dramas profundos e irremediáveis. Desorientado, precipitou-se para o jovem no incontido desejo de ressarcir tantas e tão profundas amarguras como testemunho de sua presença, do seu perene interesse paternal, seu indissolúvel amor pronto a estirar mão amiga e protetora. Queria desculpar-se, suplicar perdão. Ele, o pai faltoso, dar-lhe expressivos conselhos que o reconfortassem, reerguendo-lhe o ânimo daquela ruinosa prostração. Mas era em vão que o tentava, porque Albino deixava correr o pranto, sem vê-lo, sem ouvi-lo, sem poder supor a presença daquele mesmo por quem chorava ainda. Então o mísero se pôs a chorar também, emitindo vibrações chocantes, reconhecendo-se impotente para socorrer o filho encarcerado. E como sua presença, expedindo desalentos, disseminando ondas nocivas de pensamentos dramáticos, poderia agir funestamente sobre a mentalidade frágil do detento, sugerindo-lhe quiçá o próprio desânimo gerador do suicídio, Ramiro de Guzmán e seu assistente aproximaram-se e desarmaram-lhe as investidas, encobrindo Albino de sua visão. Nós percebemos então que a espiritualidade agiu no momento exato, porque as vibrações do filho já eram vibrações extremamente dolorosas, graves, profundamente tristes. O ambiente já era um ambiente de dor e desespero, aonde tantos outros desencarnados e encarnados sofriam com situações semelhantes e extremamente dolorosas. Então, Jerônimo, por todas as suas vibrações ainda extremamente pesadas, daquele que havia se suicidado, carregando toda a intensidade desse passado, junto do filho, tentando abraçá-lo, mesmo o filho sem vê-lo, sem senti-lo, mas as vibrações que encharcariam Albino pela força que o pai carregava ainda por conta do suicídio, poderiam indiretamente talvez levá-lo ao mesmo fim grave que aconteceu com o pai. E para que tudo isso não ocorresse, a espiritualidade então envolve Jerônimo e trata de retirá-lo dali. Continuemos. Voltemos para a nossa mansão de paz, meu amigo, onde encontrarás repouso e solução, suave para as tuas atrozes penúrias. Ponderava amigavelmente o chefe da expedição. Não recalcitres, volta-te para o amor daquele que, pregado no cimo do madeiro, ofereceu aos homens como aos espíritos
os ditames da conformidade no infortúnio, da resignação no sofrimento. Está cansado. Precisa serenar para refletir, porque no melindroso estado em que te encontras, nada alcançarás fazer a benefício de quem quer que seja. Mas, ao que tudo indicava, Jerônimo ainda não padecera suficientemente a fim de se acomodar às advertências de seus guias espirituais. Não posso, queira desculpar-me, Senhor, bradou voluntarioso. Não deixarei de ver minha filha, minha Margaridinha. Quero vê-la. Preciso desmascarar a turba de maledicentes que vem a difamando. A minha caçula, atirada ao cais da ribeira, a vender peixes, fretes? E era o que faltava. Impossível, impossível tanta desgraça acumulada sobre um só coração. Não, não é verdade. Não pode ser verdade. Confio em Zulmira. É mãe. Velaria pela filha em minha ausência. Quero vê-la. Meu Deus, meu Deus. Preciso ver minha filha. Preciso ver minha filha. Ó Deus do céu. Jerônimo havia sido confrontado por aqueles espíritos que estavam no antigo lar terreno dele, que o acusaram de abandonar a filha, falaram que ela estava no cais, falaram também de sua esposa e do filho. O filho ele havia acabado de encontrar, mas não conseguia acreditar que a filha e a esposa estivessem em tais situações. A espiritualidade desejava protegê-lo e o levar imediatamente para a espiritualidade, mas ele ainda não se dava por vencido, ainda queria encontrar a filha e a esposa. Continuemos então. Era bem certo, no entanto, que novas e mais atrozes torrentes de decepções se despejariam sobre o seu ulcerado coração, superlotando-o de dores irreparáveis. Ainda ao longe, desenhara-se a visão ansiosa do estranho peregrino, a perspectiva do cais da ribeira, regurgitando de pessoas que iam e vinham em azafamas incansáveis. Avultavam as vendedoras e regateiras, mulheres que se alugavam a fretes de ínfima educação e honestidade duvidosa. Jerônimo pôs-se a caminhar entre os transeuntes, seguido de perto pelos guardas, e o paciente vigilante que se diria à sua própria sombra. Esmagadores pressentimentos advertiam-no da veracidade do que afirmavam os difamadores, mas, desejando mentir a si próprio, na suprema repugnância de aceitar a abominável realidade, via-se compelido a investigar as fisionomias das regateiras. Ia, voltava nervosamente, aflito, aterrado à ideia de lhe deparar entre aquelas despreocupadas e insolentes criaturas as afeições saudosas da sua adorada caçula. Deteve-se subitamente, num recuo dramático de alarme. Acabara de reconhecer Zulmira, gesticulando em discussão acalorada com uma jovem loira e delicada, que se defendia, chorando das injustas e insofríveis acusações que lhe eram atiradas por aquela. Acercou-se apressadamente o pupilo do nobre Teócrito, como impelido por desesperadora diástole, para, em seguida, atingido por supremo golpe, estacar submisso a sístole não menos torturante, reconhecendo na jovem chorosa a sua Margaridinha. Era, com efeito, peixeira. Ao lado pousavam os cestos quase vazios, traziam os vestidos típicos da classe socos imundos. Zulmira, ao contrário, trajava-se quase como as senhoras, o que não a impedia portar-se como as regateiras. Girava em torno da féria do dia a discussão vergonhosa. Zulmira acusava a filha de roubar-lhe parte do produto das vendas, desviando-se para fins escusos. A moça protestava entre lágrimas, vergonha e sofredora, afirmando que nem todos os fregueses do dia haviam solvido seus débitos. No calor da discussão, Zulmira, excitando-se mais, esbofeteia a filha, sem que as pessoas presentes parassem admiradas ou tentassem impedir a violência, serenando os ânimos.
Tomado de indignação, o antigo comerciante interpõe-se entre uma e outra, no intuito de sanar a cena deplorável. A admoesta esposa fala carinhosamente à filha, enxuga-lhe o pranto que corria pelas faces. Convida-a a recolher-se ao domicílio, mas nenhuma das mulheres podiam vê-lo, não podiam ouvi-lo, não se apercebiam de suas intenções, o que grandemente o irritava, levando-o a convencer-se da inutilidade das próprias tentativas. Não obstante, Margaredinha suspendeu os cestos, ajeitou-os ao ombro e afastou-se. Zulmira, a quem as adversidades mal suportadas e mal compreendidas haviam arrastado ao desmando, transformando-se em megera ignóbil, seguiu-a enraivecida, explodindo em vitupérios e insultos soezes. O percurso foi breve. Residiam em sombra mansarda, nas imediações da ribeira. Em chegando ao misérrimo domicílio, a mãe desumana entrou a espancar excruciantemente a pobre moça, exigindo-lhe a todo custo a totalidade da féria, enquanto impotente a peixeira implorava trégua e compaixão. Nós vimos então que Jerônimo agora ficava escandalizado ao ver o estado da filha. Sim, trabalhava ela no porto, vendendo peixes, entregue à própria sorte. E a sua esposa, sua antiga companheira do lar, estava ali, da mesma forma, aproveitando-se da filha. E havia também se entregue àquela vida deplorável que as duas se encontravam. Nós ficamos nesta parte do estudo, continuaremos aqui em diante com o que ele termina de conhecer e saber da vida então da filha e da esposa, no nosso próximo estudo. Vamos agora então à nossa vibração. Querida Maria de Nazaré, fonte de amor, de paz, de compreensão, refúgio dos aflitos, consolo dos desesperados. Nós te clamamos, Mãe querida, que o teu doce olhar possa neste momento ser derramado sobre cada um de nós, transmitindo fluidos de paz e de serenidade, acalmando a todos nós, que assim tenhamos condições de nos fortalecermos com a paz, com o amor e com a alegria. Mãe querida, que todos aqueles que se encontram nos seus lares tristes, desesperados, buscando a ideia do suicídio, possam reverter esta ideia em fé, em esperança e em amor, transmitindo assim que a vida é tão importante, que a vida vale a pena ser vivida, apesar de todos os dissabores, que possamos olhar para a luz que vem de Jesus e assim encontrarmos a paz e a força, a resignação para superarmos os nossos desafios. Te pedimos, Mãe querida, por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados neste momento, a tua paz e a tua luz. Que assim seja. Eu sou Débora Rabelo, trago neste momento aqui este nosso estudo. Convido você a estar assistindo desde o início, buscando aqui na playlist Memórias de um Suicida. Um forte abraço a todos e que assim seja.